Olá, gente do Filme do Dia. Olá, gente do Viva Voz. Viva Voz está no Filme do Dia, meio a mesma coisa, né? Ah, nos preparando para a mostra, né? Mas ainda em cima de coisas fantásticas que acontecem no território do streaming, que é o território base do Filme do Dia, né? Mas uma coisa não existe sem a outra, né? Então eu queria falar daquele Rachel, mais uma vez, desculpem, mas essa mulher é impressionante. Me faltava um filme dela, que se chama O Atalho, em português, e ele está na Amazon. A Amazon fez uma coisa curiosa, fez uma versão dublada. Não tem problema, ela é bem dublada, hoje em dia se dubla bem aqui no Brasil. Uh, ma- uh, Podia muito bem ter posto a versão original, né? Qual o problema? Eu pelo menos não encontrei, vai ver que até que tem. Mas eles deixaram o filme no formato original, coisa que ninguém mais faz. Todo mundo. Sendo que é o 1 por 1, 33, 1 por 1, 37, né? Aquele quadrado quase, né? Que se usava na era clássica e é o que ela usa. Não é questão de ser bom, ser certo, errado, ser novo, ser velho. Não, o problema não é esse. Né? Que o cara enquadra para um determinado tipo de janela. Né? E quando você respeita isso, o filme sai muito melhor. Né? Mas ninguém respeita. Os caras acham que tem que puxar tudo que der para puxar. Então, vira tudo Panavision, né? O próximo do Panavision, que é esse 9 por 16. E são adulterações, né? São adulterações, não foi concebido assim. Mas a Amazon deixou esse atalho assim. E é um filme. Tem uma coisa que eu gosto muito, é que quando você entra no primeiro plano do filme, você se encanta. Né? E o primeiro plano do filme, você tem um rio, a margem de cá desocupada, a margem de lá, com um grupo de pioneiros, é um faroeste. E você tem um homem mais velho e uma atravessando o rio levando uns touros. Né? E não é uma travessia regular, aos poucos vai afundando ali. E com as cores que tem, com a presença das pessoas, é um plano belíssimo. Mas o que se segue é belíssimo também, porque, em resumidas contas, né, esse é um grupo que se desgarrou da sua caravana, seguindo um guia, um suposto guia chamado Mick, que não entende bolhufas, aparentemente leva os caras para o meio do nada. Né? E o que nós acompanhamos é toda essa trajetória, a busca da água, a busca de um caminho, será que encontramos, será que não encontramos? Né? Ah, é, Nesse filme, em particular, aquele Regia me soa como se fosse uma herdeira do Monte Helma, entendeu? Que nem daquele filme Tulane Blacktop, né? Corrida Sem Fim, né? É um pouco isso, um pouco esse tipo de ideia, né? que ela veicula. E é uma cineasta fabulosa mesmo, que agora, por sinal, está sendo objeto de uma retrospectiva no Centro Pompidou, quer dizer, uma maravilha, né? O Atalho foi um dos 10 melhores do Cahiers de 2011 e tal, mas a gente sabe que a França é meio vanguardista nisso, efetivamente, né? E nós somos, né, regredistas, né? Nisso também. Né? Nós gostamos do atraso, né? Apreciamos um atraso. Né? Enfim, vale a pena entrar na Amazon para ver esse filme. A mim, pelo menos, parece. Né? Não esperem um faroeste tradicional. Não é. Não é. Né? Mas, para quem quiser observar o momento, a
força do acontecer, do acontecimento, da experiência, né? Ela nos é devolvida em sua integridade. É uma coisa realmente muito interessante, muito forte, o trabalho dessa cineasta, né? Eu queria fazer uma série de outras recomendações aqui da nossa do Belas Artes à la carte, né? Eles têm alguns filmes que são muito interessantes. Eu vou começar pela minha paixão original, que é o Howard Hawks, né? Eles estão com Jejum de Amor, né? Jejum de Amor é uma peça, originalmente, né, de teatral, Ben Hecht e Charles MacArthur, se eu não me engano, sobre jornalistas, né, em ação, né? Jornalista do jornalismo de 1930, que era uma coisa extremamente vibrante, não raro mau caráter, né? E que teve uma primeira versão de 1930, se eu não me engano, é Mervyn LeRoy. Eu nunca vi essa versão. Eu preciso até procurar, agora que existe o YouTube, eu vou dar uma procurada também. O YouTube sempre tem coisa boa, hein? Muita coisa boa, às vezes de graça, integral, com legenda. É bem interessante dar umas fuçadas no YouTube, assim, sobretudo quando a gente procura filme mais antigo, né? Então você tem essa de 1930. Em 39, o Hawks fez o Jejum de Amor, só que ele mudou. Originalmente são dois jornalistas, um editor e um repórter, né? Ele fez com que a repórter fosse mulher, né? Isso que rendeu até aquele célebre momento num filme do Godard, em que ele divide uma foto em que os dois, aparece o Cary Grant e a Rosalind Russell, né? E ele mostra, tá vendo, para esse diretor, homem e mulher é tudo a mesma coisa, né? E é mais ou menos isso mesmo, né? Ele transforma a coisa. Em 74, o Billy Wilder fez de novo a primeira página, outra versão também muito boa, né? Só que voltando à concepção original, aí era Jack Lemmon e Walter Matthau, né? O Walter Matthau fazendo o editor e o Jack Lemmon o repórter, né? Porque é sempre isso, né? Um quer sair, aí no caso do Jejum de Amor, né? Ela se demitiu, a repórter se demitiu para se casar e ter uma vida tranquila, né? Na versão do nosso Billy Wilder, que também é uma delícia, né? O repórter quer largar o jornal para se casar e virar publicitário, né? Mas a essência é a mesma, continua a mesma, né? O Hawks acrescenta digamos, essa complexidade da relação entre sexos, né? Bom, um outro filme que tá lá e que é bem interessante é a Rainha Margot, né? A Rainha Margot tem um complicador que é a questão de guerras religiosas na França, porque a história da Noite de São Bartolomeu, que foi quando os católicos liquidaram os huguenotes, que eram os protestantes, né? E a Margot no meio, né? Que ela é aquela que deve casar com o huguenote para estabelecer a paz entre os dois grupos, né? Pelo menos é o que ela pensa que deve acontecer. Depois o pau quebra do mesmo jeito, né? É um filme bem clássico, né? Do Patrice Chéreau, e com a Isabelle Adjani, maravilhosa, né? No papel da Rainha Margot, está muito bem, né? Está assim brilhando, né? Quando a estrela brilha, né? Bom, eu queria deixar para o final, então, um filme brasileiro que também está no à la carte, no Belas Artes à la carte, que é o Tapete Vermelho. O Tapete Vermelho é a história de um cara interiorano, caipira, né, que adora o Mazzaropi, mas não tem mais filme do Mazzaropi para ver, ele não saiu da cidade. Então, ele quer vir para a cidade, para São Paulo, para ver o Mazzaropi. Então, é um filme muito feliz do Luiz Alberto Pereira,
trabalha também o fim do cinema, né? O fim dos cinemas, do cinema popular, do cinema do cinema que ia às cidades, né, do interior, e, e hoje mesmo o cinema popular é raríssimo a gente encontrar mesmo nas grandes cidades, né? Você só tem cinema em shopping, né? São poucos os cinemas de rua. E ele apanha muito bem isso, né? E faz um trabalho ali bem interessante. Então, considerando que agora o que todo mundo me pergunta é o que é que tem na mostra, o que é que vai ter na mostra, parari, parará. Olha, tem uma retrospectiva Paulo Rocha, que é um cineasta português bem interessante, né? Vai ter um filme do Miguel Gomes, que é um cineasta português também muito interessante, que fez o Tabu, né? Fez As Mil e Uma Noites. Depois nós vamos ter... tem 2 filmes do Ron Sanson, né? Que é um cineasta magnífico também, entre outras coisas. Enfim, né? Mostra sempre, tem coisa a dar com pau, né? Pra gente ver, né? Então, já que todo mundo pergunta, né? Ontem me perguntaram, eu não sabia, hoje eu já sei algumas coisas que vai ter, já fica passando e vai. Eu não sei se é mostra ou se vai entrar no cinema também o Annette, do Leos Carax, que está sendo muito bem falado desde Cannes e tal. Então vamos ver o que é. Eu nunca fui apaixonado por ele, mas vai que, né? Vai que. Eu também, Luiz Alberto Pereira, também nunca curti filme dele. E de repente gostei desse Tapete Vermelho, poxa vida, vi o filme faz 15 anos e continuo a gostar, né? Então, eu acho que, né, para um início de mostra, vai estar todo mundo meio mobilizado com isso, sem contar que já começamos a voltar ao cinema, né? O cinema e ao restaurante já voltou, todo mundo voltou. Ao cinema um pouco, já dá para, né, ficar lá 2 horas sem ter medo de coisa, tem o ar-condicionado, né, ventilação, diabo 4. Tem que ter distanciamento, não pode ser agora em cinema cheio, isso é perigoso, né? Mas é isso. Sim, né? Quem quiser assinar o Filme do Dia e ainda não assinou, por favor, dá uma olhada aqui embaixo, é gratuito, e aí você passa a receber todo final de semana, chega a newsletter no seu computador, ou telefone celular, enfim, onde você achar melhor, né, no seu e-mail. Eu acho que é isso por hoje, eu não vou nem pedir like, porque, enfim, quem quiser dar, quem quiser não dar, tanto faz. Tudo bem, sejam felizes e vivam. E saúde para todo mundo. Tudo de bom, gente. Até breve.